Muito bem, senhoras e senhores, vamos indo para a última aula do nosso curso Maroto dos Bruxões do Enem. Se você está aqui conosco desde o início, parabéns e muito obrigado. Tenho certeza que você está indo para o Enem em plenas condições de mobilizar repertório pertinente, entender o que você tem que fazer em termos de estrutura e conseguir uma nota que vai te levar a alcançar o resultado, o sonho que você deseja. Se você chegou aqui, mas você ainda não viu as outras aulas do nosso curso, ô parceiro, parceira, volta lá, cara. Tem de tudo. Desde a aulinha sobre intervenção, que é dada inclusive com muito cuidado e carinho pela professora Aline Bessa, até aula te mostrando como é que é a estrutura de cada uma das partes da redação, aprofundando-se em diversos filósofos, como as aulas do Prof. Rafa. Enfim, tem de tudo no nosso curso. E se você fizer ele completinho, aulas, maluco, de 15 a 20 e poucos minutos, dependendo de qual for cada uma. Se você assistir todas elas, não há dúvida de que você tem condições de chegar brocando, metendo bicuda na prova e na redação do Enem. Bom, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho de felicidade. Você pode estar olhando e falando, que isso, cara? Felicidade, vê se esse é tema que se cobre no Enem. Bom, o Enem cobra, em alguns momentos, alguns temas mais abstratos. Já cobrou um tema relacionado à alegria na vida, cobrou no PPL, né, na segunda aplicação, a reflexão sobre se o grupo fortalece ou não o indivíduo. Então é sempre importante que a gente tenha condições, né, de conseguir desembolar um tema mais abstrato caso ele venha a ser cobrado. E é por isso que a gente vai então passar por felicidade. Antes da gente pegar alguns repertórios específicos sobre o tema, é muito interessante a gente fazer um passeio sobre coisas que nós já conhecemos, que você já aprendeu aqui nesse curso e que podem ser úteis para poder pensar a noção de felicidade que nós temos hoje e o que pode vir a ser feito, né? Quais reflexões a gente pode colocar para jogo para pensar como que isso atrapalha que a gente realmente alcance a felicidade. Quer ver? O que eu tô querendo dizer com isso? A gente viu lá atrás o conceito de cidadania do Thomas Marshall na aula da professora Aline Bessa. Nessa aula nós vimos que cidadania é a conquista de direitos e o pleno usufruto dos direitos que estão previstos na nossa legislação. Ora, se eu sou uma pessoa que está em um país que prevê direito à alimentação, direito à moradia, direito a questões básicas da dignidade humana, e eu não tenho acesso a isso, eu posso argumentar que a felicidade está mais distante de mim. Ou seja, que a felicidade está mais distante daqueles que são subcidadãos. Eu acabei de falar aqui que alguns direitos eles são basilares para a dignidade humana. O que é isso? É um conceito do Immanuel Kant que a gente trabalhou lá na aula 4, que se refere ao conjunto de prerrogativas básicas para que a nossa vida vale a pena ser vivida. Desde a gente se alimentar, cuidar da nossa saúde, até a inviolabilidade do nosso corpo. Tudo isso são elementos que constituem dignidades e, portanto, a gente não pode ficar sem eles, tá? O Kant defende que não faz o menor sentido que qualquer pessoa tenha suas dignidades aviltadas, desrespeitadas. Ora, eu posso também apontar que vários brasileiros que vivem em situação de ausência de alimentação, de falta de saneamento básico, de falta de um abrigo para poder protegê-los do sol, né, mordente, da chuva terrível, do frio da noite, isso tudo impede que essas pessoas consigam alcançar a felicidade. Então o que eu estou fazendo nesses dois argumentos? Eu estou trazendo a minha discussão de felicidade para um escopo, uma discussão que é mais social. E eu estou te mostrando, meu amigo, minha amiga, um caminho que é o canal de tu fazer no Enem. Tu vai puxar a discussão para aquilo que você domina, para aquilo que tu consegue articular e discutir. Evidentemente, mobilizando com articulação clara para o recorte temático que está sendo colocado. Tá? Um outro caminho que eu poderia seguir seria pegar o Walter Lippmann ou outro dos repertórios que nós vimos lá atrás na nossa discussão sobre a importância, o poder da mídia para falar de opinião pública. O que o Walter Lippmann fala mesmo? Ele diz o seguinte: é muito difícil a gente formar uma opinião sobre tudo que está acontecendo no mundo porque são coisas infinitas. Então a gente acaba formando a nossa opinião mediada por aquilo que a gente vê nos canais de notícia, nos canais e nos jornais, enfim, nos meios de comunicação. Esses meios vão sempre te dar uma visão limitada da realidade. E eu posso argumentar que a visão limitada que é produzida pelos meios de comunicação hoje relaciona a felicidade com alguns aspectos, como o sucesso material e financeiro, como o teu corpo dos sonhos, como enfim, aquilo que a gente sabe, né, que é colocado hoje em dia nessa ética do espetáculo, do aparecido, do influencer, etc, etc, como o objetivo que todo mundo deveria visar. E aí eu poderia dizer que isso, de novo, afasta-nos da busca pela felicidade pessoal na medida em que condiciona essa felicidade a parâmetros muito elevados e muitas vezes, né, a conquistas que não vão ecoar, né, para todo mundo. Além disso, eu posso pegar o Dilema das Redes, o documentário que a gente trabalhou lá atrás na nossa discussão sobre internet, e seguir a mesma linha. Afinal, nesse documentário, a gente vai ter uma discussão que mostra como que perfis e
não só perfis, né? Uma cultura na internet de sempre mostrar a vida maravilhosa, a vida perfeita, sempre mostrar como que eu consegui fazer tudo, como que meu quarto é maravilhoso, ou como que eu malho demais, como que eu como mó direitinho todas as horas do dia, como que isso gera pressão para as outras pessoas e essas pessoas acabam se sentindo infelizes. Isso aumenta depressão e ansiedade em decorrência da comparação que nós fazemos com a vida de um monte de gente que não necessariamente vive aquilo de verdade e muitas vezes vive aquilo de verdade, mas vive para aquilo, né? Então a gente olha para aquilo e fala, gente, eles podem e eu não posso, eles conseguem e eu não consigo, e aí a felicidade fica ainda mais distante da gente. Pô, olha quanto caminho maneiro, né? Eu nem precisava pegar repertório específico porque eu já tenho o suficiente. Lá na aula do Prof. Rafa, ele fala sobre o modernidade líquida, o conceito do Zygmunt Bauman, que mostra o mundo contemporâneo em que nós vivemos, no qual os valores não são mais sólidos, no qual a gente não tem certeza mais do futuro, no qual tudo pode mudar de repente e aí eu fico inseguro, eu fico aqui assim, agoniado. Ora, na modernidade líquida, em que não há mais clareza do que é certo e errado, não há mais clareza dos valores que estruturam a minha existência, a felicidade é muito mais difícil de alcançar, porque ela também é fugidia. Ela, assim como tudo que acontece na modernidade, é líquida e escorre pelas nossas mãos. Eu ainda posso pegar o Byung-Chul Han, que nós trabalhamos na nossa discussão sobre trabalho. Lembra que o Byung-Chul Han, ele vai falar da sociedade do cansaço, que é esse cenário de exaustão crônica em que todos nós estamos inseridos, porque a gente vive numa situação de desempenho a todo custo. Eu quero cada vez mais produzir, ter um desempenho melhor. Quando a minha vida se condiciona pelo desempenho, pô, é muito mais difícil alcançar a felicidade. Afinal, em vez de eu guardar tempo para estar com a minha família, com os meus amigos, em vez de eu guardar tempo para poder me dedicar a um hobby, para poder fazer uma coisa que eu gosto, todo o tempo que eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar desempenhando. E aí eu me afasto, mais uma vez, dessa possível felicidade. Por fim, professora Aline, você viu recentemente agora o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, uma obra que mostra um futuro distópico em que as pessoas, quando sentem algum tipo de tristeza, usam um remedinho chamado Soma, que te deixa mó feliz, pá, descolado da realidade. É possível, então, articular essa reflexão e apontar como que muitas vezes a gente quer se desconectar da realidade com meios diversos, seja consumindo drogas, seja maratonando série atrás de série, né, para não ter que lidar com o mundo externo, porque a busca pela felicidade é muito difícil, né, no cotidiano, no dia a dia, na nossa construção, e parece ser muito mais fácil quando eu tomo ali só um remedinho e aquilo resolve os meus problemas. Pode crer, esse maribanda, very good, my good. Não posso deixar de falar, se a gente está falando de felicidade, do Aristóteles. O compadre Ari é um filósofo grego fundamental e é dos três grandes, né, daquela época, Sócrates, Platão e Aristóteles, o mais prático. Ele pensa, ele quer fazer uma filosofia que vai fazer diferença na nossa vida cotidiana, que vai mexer, né, na prática. E aí, o que nós vamos fazer, né, com as reflexões que nós estamos construindo? Bom, o Aristóteles, então, ele vai se preocupar com a felicidade, vai entender que a felicidade é o objetivo final da vida humana. A gente está aqui para quê? A gente está aqui para ser feliz na perspectiva aristotélica. E como a gente faz para ser feliz? De qualquer maneira não. Para o Aristóteles, a felicidade vai ser um estado de espírito que vai ser atingido quando a gente consegue encontrar equilíbrio nas nossas virtudes, quando a gente consegue desenvolver as habilidades necessárias ao bem viver, a boa convivência com o coleguinha do lado e consegue encontrar equilíbrio entre todas elas. Nós então entramos em um estado de felicidade, na opinião do Aristóteles. Agora, essa felicidade ela não pode ser construída, de acordo com ele, sozinho. Eu não tenho como, né? Na minha casa, pô, eu vou me desenvolver aqui e eu vou chegar nesse estado de equilíbrio das virtudes e vou ser feliz. Por quê? Porque o Aristóteles diz que o ser humano é um animal político, o que significa que o ser humano ele vai ter a tendência de se organizar e de construir coletivamente rumos para um futuro coletivo. É o que acontecia na polis grega, né, na democracia. Vamos parar todo mundo, vamos debater, vamos discutir, vamos ver qual que vai ser, né, as decisões que vão fazer bem para todo mundo. Para o Aristóteles, isso é fundamental para que nós sejamos felizes. Ele vai argumentar que não existe felicidade sem haver bem-estar de todos. Portanto, um homem, né, uma mulher, um ser humano, ele não vai ter a prerrogativa, de acordo com Aristóteles, dessa busca de uma felicidade que é só dele. Para que ele alcance a felicidade, é preciso que ele se engaje com seus pares na construção de um mundo, de um contexto, de uma polis, né? Palavra para cidade-estado grega, que seja feliz e que seja agradável
para todos. Então, se a gente quiser discutir a felicidade nesse escopo da coletividade, de buscar, né, o melhor para todos, eu posso ir via Aristóteles. E aí já fica mó chique, né? Tu imagina, eu venho com um textinho que eu relaciono Aristóteles com a pegada social, falando que a pessoa que é subcidadã, que não tem a dignidade atendida, ela tá fora, né, dessa busca pela felicidade, e eu trago Aristóteles para defender que todos sejam incluídos para que a felicidade seja produzida de maneira coletiva. Pô, já montei um caminho textual filezinho, né? Vamos lá, vamos terminar a nossa aula de hoje e, portanto, nosso curso, nossa, deu até um negócio aqui, né? Com um conceito que é muito cobrado em concurso aí da galera da área da administração, que é a hierarquia das necessidades de Maslow. Abraham Maslow foi um psicólogo da metade do século passado que tentou entender melhor o que era necessário para que o ser humano pudesse ser feliz. Ele está preocupado num contexto, inclusive empresarial, né? Para um cara que é o funcionário aqui da firma, etc. Como que esse cara ele pode estar feliz, né, com o seu trabalho? Como que ele pode se sentir bem, se sentir realizado? E ele vai entender que existem 5 níveis de necessidades do ser humano, e quanto mais necessidades são atendidas, mais feliz é esse ser humano, tá? O primeiro nível que tá lá embaixo é o nível fisiológico. Como assim? Pô, comer, dormir, tá? Se cuidar, enfim, é o básico do básico, é a sobrevivência. Uma pessoa que não tem sequer o suficiente para poder se alimentar, ou uma pessoa que é privada do sono pela impossibilidade, né? A pessoa tá numa situação de guerra e tá andando de um lado para o outro há dias. É inviável, na lógica do Maslow, que ela seja feliz. Por quê? Porque ela tá com necessidades muito básicas insatisfeitas. Tá? Uma vez que eu consigo garantir as minhas necessidades fisiológicas, que o meu corpo exige, demanda, eu vou para um segundo nível de necessidades que também está dentro das necessidades básicas na perspectiva do Maslow. Que nível é esse? É o nível da segurança. Eu preciso ter segurança do meu próprio corpo. Ou seja, para eu ter segurança do meu próprio corpo, eu tenho que viver em um contexto em que eu não possa ser atacado a qualquer momento. Tá? Eu preciso de uma moradia para eu poder tá protegido do sol, da chuva, do frio. Tá? Eu preciso de recursos básicos para poder sanar minhas necessidades materiais, para poder comprar minha roupa, para poder comprar minha comida. Eu preciso, enfim, do básico ali para a gente conquistar a segurança, né? Além desse nível fisiológico. Esses são os 2 primeiros níveis, e para o Maslow nós ainda estamos nos níveis básicos de necessidade. Beleza? Aí eu posso ser ainda mais feliz, de acordo com o Maslow, se eu tiver bons relacionamentos. Inclusive, as pesquisas sobre felicidade hoje em dia apontam que boas relações são a chave fundamental para a felicidade. Isso tem uma pesquisa enorme, tá? De 85 anos, ela foi feita por 85 anos mesmo, tá? Que aponta que a grande chave, né, o fator mais relevante para a felicidade é exatamente boas relações, tá? Então, isso está aqui no terceiro nível da pirâmide do Maslow, e é a relação com os nossos amigos, a relação com a nossa família, a relação com o nosso marido, esposa, companheiro, companheira. Então, isso aqui tá no nosso terceiro nível de felicidade. Ele vai colocar num quarto nível, ainda acima, a estima. O que é estima? Estima é você ter um monte de seguidor nas redes sociais? Não. A estima é você ser respeitado e ter a confiança das pessoas à sua volta, tá? Eu posso não ter rede social nenhuma, mas se na escola onde eu trabalho eu sou respeitado, as pessoas gostam de mim, eu tenho boas interações com elas, as pessoas reconhecem o trabalho que eu faço, aí eu vou ter essa estima configurada e, portanto, mais um nível de felicidade. Para o Maslow, o último nível, a felicidade plena, ela se dá quando nós encontramos propósito, quando a gente se realiza enquanto sujeito. Então, quando a gente vira e fala, o meu sonho é conseguir fazer isso, e a gente vai lá e consegue. Quando a gente se propõe a resolver problemas, a gente vai lá e resolve os problemas. Quando a gente tem liberdade para poder agir em conformidade com a nossa moralidade, com aquilo que a gente acredita. Quando a gente tem liberdade para deixar aberta a nossa criatividade para a gente produzir. Enfim, esse escopo da autorrealização, da realização pessoal, é para o Maslow o último nível da felicidade. Você pode estar ouvindo isso daí, você pode não concordar, você pode mudar essa ordem, mas não é só você que discorda não, pode ficar tranquilo, porque muito debate foi feito sobre essa pirâmide, também chamada de pirâmide de Maslow, tá? O que é importante aqui é um conceito bem maneiro para a gente trazer para o nosso texto e discutir caso o recorte seja aí mais abstrato dentro do escopo da felicidade. Senhoras e senhores, eu espero que vocês estejam felizes e que vocês tenham gostado de estar conosco ao longo do nosso curso. Nós vamos se ver mais vezes ou não, mas o que importa é que você pegue tudo o que você aprendeu aqui e consiga cavar a sua aprovação.
vai com força, vai com fé, vai com tudo, porque esse Enem é todo seu, meu amigo, minha amiga, tá? Um grande abraço pra você, parabéns pela sua jornada, parabéns pela sua preparação e vamos com tudo. É nóis que voa, bruxão!